Nossa entrevistada de hoje é procuradora de Justiça, diretora da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP e autora do livro Por que Punir? Teoria Geral da Pena. São 2 livros. Pela editora Saraiva. Doutora Tatiana Bicudo, seja muito bem-vinda ao Pontos e Vistas. É um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de conversar com vocês. Eu falei certo o nome do livro? É um nome só? É um livro só. Então eu falei 2 livros, não. É um livro só. Por que Punir? Teoria Geral da Pena. Por que punir, hein, doutora? Então, essa foi a minha tese de doutorado e, assim, desde criança, segundo a minha mãe, que é tão brava quanto a sua, eu ficava intrigada com a questão da punição, a punição justa. E isso sempre me acompanhou. Então, no doutorado, apesar de fazer em filosofia do direito, eu queria saber qual é o fundamento da punição moderna e da punição contemporânea, uma punição justa. E o que é punir modernamente? Porque as pessoas pedem muito aumento de pena. Salvo engano, foi Beccaria que disse que não é a quantidade de pena, mas a certeza da punição. Isso você aborda isso no teu livro? Então, sim, é a questão de você, da dissuasão, né? Ele trabalha muito com ele queria a pena justa, eles buscam uma proporcionalidade, né? Nesse momento eles tentam construir, veja, a gente está no momento moderno, a construção do direito moderno, então eles tentam construir uma proporcionalidade. Então, um crime mais grave, que a sociedade reputa um bem mais grave, por exemplo, a vida, teria uma pena maior. Mas a pena tem que ser justa para que ela impeça de terceiros cometerem aquele delito, que eu me sinta acuada para não cometer aquele delito. Então, uma decisão geral, para que ninguém cometa, e para aquele que cometeu uma pena justa. É que a sociedade sempre, além de clamar por muitas situações, o judiciário solta, tem sempre uma questão do tamanho da pena. Por isso que eu citei essa frase. Mas tem muita gente que diz o seguinte, mas se a pena for pequena, mesmo que seja cumprida, ela não atende esse requisito pedagógico. Não, então, mas aí é um outro momento. Você está falando no momento da execução da pena, né? Não, efetivamente a pessoa ser punida, né? Sim. Mesmo que seja uma pena pequena. Mas a gente trabalha em direito com isso, né? Tanto a questão da corrupção também, a gente perpassa por isso, né? A questão da punibilidade. Se as pessoas sentirem que se você praticar um fato que ele é tido como um delito, como um crime, um ato ilícito, e aí não tem diferença entre a sanção civil e a sanção penal. É só o tamanho da pena. As penas são diversas. Mas se eu sentir que eu vou ser coibido naquilo, eu vou ser responsabilizado corretamente, aí eu indico para a sociedade que isso vai acontecer. E eu faço com que pessoas que tenderiam a fazer aquilo, que não seriam pegos, não façam mais. Você mencionou corrupção. Tem muita gente que acha que as penas poderiam ser mais no sentido financeiro, ao invés de penas de prisão. O que adianta pegar um empresário ou mesmo um político? Esse debate veio à tona agora com prisões de ex-presidentes da República. Então vamos pegar o dinheiro, vamos pegar o produto do crime. Você aborda isso no seu livro? Não nesse momento, porque isso é um momento moderno, né? Mas sim, essa questão de... o que a gente trabalhava com follow the money, eu atuei 10 anos em sonegação fiscal, na promotoria de sonegação fiscal. E quando eu estava lá, eu dizia, olha, não adianta nada eu ter 2 penas restritivas de direitos. E a empresa nem existe mais. A gente tem que pegar na prevenção. A gente tem que mostrar para o sonegador que não está valendo a pena e colocá-lo na conformidade. E aí a gente iniciou um trabalho lá atrás, que hoje é um trabalho mais robusto, chamado CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, que é com a Fazenda Pública, com a Procuradoria-Geral do Estado, né? E esse trabalho é isso. Eu falo, olha, tudo bem, você é um empresário, mas aqui saiu. Então, você paga para o Estado, você retribui novamente, entra na conformidade e você não será punido. Acho que isso é muito mais saudável, tanto para a concorrência, né? Você não vai ter uma concorrência desleal daquele que não paga imposto, como para a sociedade que vai ter dinheiro aplicado na educação e saúde, e você mantém aquela atividade com empregados, tudo no exercício, né? Uma empresa ativa. Tá, isso numa fase ainda que há esse... Não é um play bargain, como tem nos Estados Unidos, né? Mas e depois, assim, o legislador guinar mais, ou mesmo a aplicação dos tribunais, mais no sentido de aplicar a pena financeiramente? Como é que você enxerga com tanto tempo de Ministério Público, em vez de fazer uma coisa alternativa, em vez de mandar para a cadeia,
dá uma domiciliar e tira o cidadão do jogo. Tá. Que como promotor eu observo que assim, ou você retira o dinheiro antes, ou não dá. Ou esquece, porque ou esquece. Porque essa é a questão da discussão das penas de multa. Porque hoje você tem as pessoas não pagam a pena de multa. Então, ou você consegue durante a investigação congelar aquele bem que depois volta para o Estado no caso de condenação, ou esquece, depois difícil você aprender o bem, ele já vai ter sumido. Outra questão que a gente abordou aqui antes de começar, você disse que o seu livro, Por que Punir? Teoria Geral da Pena, aborda muito essa construção que começava com Thomas Hobbes e depois caminhava para outros filósofos. É um debate que eu sempre fiz na época da faculdade que eu acho que interessa o nosso telespectador. O Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, né? E depois Rousseau veio com a questão mais... você é vítima do produto social. Eu gosto desse debate do criminal. Infelizmente, eu sou um pouco hobbesiano. Como é que você pensa sobre isso? Então, o momento ali do Hobbes, se você voltar naquela época, era das guerras religiosas. Era muito aquele momento. Então, o homem, o lobo do homem, eles estavam vivendo esses conflitos sociais que eles estavam tentando equacionar. O Rousseau, ele já vem com um contrato social. Ele diz, olha, a gente só vai ter uma sociedade efetiva se a gente partir de um contrato social em que a gente defende um bem comum, que a sociedade abra mão de determinadas coisas para ter esse bem comum, que é o que a gente busca, né? Então, mesmo na construção da pena, né, que a gente voltava, qual que é o bem comum? Não matarás. É um bem comum, a gente quer ter o direito à vida, o direito ao patrimônio, etc., né? E já o Locke já está num outro momento mais adiante. Então, eu acho que assim, o Hobbes estava nesse momento das guerras religiosas. E naquele momento ele estava tentando equacionar uma sociedade. Como seria a convivência na sociedade? Mas lembra? Então, ora os protestantes matavam os católicos, ora os católicos matavam os protestantes. Então, era essa dicotomia que eles viviam. Nessa sua trajetória como promotor, eu falei infelizmente, porque se você pegar uma linha do Hobbes, Schopenhauer, Freud... todos têm essa questão mais genética. A pessoa nasce naturalmente má e não é o que fazer. Já o Rousseau, a sociedade o corrompe. De todos esses anos que você lidou com todos os réus, acusados, porque sempre tem lá uma família que tem a mesma educação, aí tem um filho que degenera, digamos assim. Você acredita que o homem nasce naturalmente com problemas ou realmente o Rousseau tem razão? Difícil, né? É difícil, é uma pergunta. Ninguém. As pessoas geralmente falam assim, é um meio termo. Não, é uma questão tormentosa, porque a gente segue muitos modelos, os exemplos que a gente tem, né? Na nossa família, na escola, na sociedade, mas sempre tem realmente aquele que parece que ele não segue modelo nenhum, né? Então, eu acho que a questão genética é muito forte. E a educação, a formação, os valores, elas moldam um pouco a personalidade. E, às vezes até evita que a pessoa vá para o crime. Mas existe um componente genético muito forte, inexorável, digamos assim. E cultural, porque pensa, você tem leis no Brasil e leis na Alemanha e no Japão. Por que lá eles cumprem mais as leis do que a gente? Por que a gente para em fila dupla? Por que a gente joga o lixo no chão? Então, não sei, eu acho que parece ser uma coisa mais cultural, né? E no Japão, não há um lixo no chão, eles recolhem todo o lixo. É a vivência, aquela questão do respeito pelo mais velho, tudo isso. Tradição, né? Falta essa cultura no Brasil, porque o pessoal fala muito aqui que a polícia prende, o judiciário solta. E o Ministério Público faz o quê? O Ministério Público acusa. Mas também defende, não só, né? Porque a gente atua tanto na parte da vulnerabilidade, a gente tem múltiplas atuações, né? Na questão da infância e juventude, tem muitos trabalhos nessa parte de defesa mesmo, né? Não é só na acusação. E quando ele acusa, tem muita gente que reclama também, o Ministério Público tem uma função de custos legis, ele tem que vigiar, ele é o fiscal da lei. Sim, E ele, no criminal, ele também é parte. O quanto ele é parte, o quanto ele vigia, como é que funciona como é que ele convive com isso? Então, acho que a gente tem que ter essa sinceridade. Você está num sistema acusatório, é você que produz a acusação. Porém, você tem que comprovar a sua acusação ao final para ter uma condenação. Se não comprovada, ou se houver uma quebra na cadeia de custódia, uma nulidade, você tem que ser honesto e apontar aquilo, né?
Eu mesma, lá em Diadema, que foi um dos lugares que eu passei, tinha um menor cumprindo pena, como se maior fosse. E eu conversei com um advogado, o senhor não pode entrar com HC contra... Ah, não posso. Eu mesma entrei com HC pelaquela pessoa. Senhora. Então, assim, você tem que ser honesto. Menor no presídio. Né? Então, você não pode fechar os olhos para uma ilegalidade, para uma injustiça, né? Muita gente fala que o Ministério Público ganhou muita força com a Constituição de 88 e que nós temos alguns excessos uma fúria acusatória. Qual o papel? Mas tem um papel importantíssimo de fiscal da sociedade, de direitos difusos e coletivos aumentou muito também. Como é que você hoje que ocupa esse cargo de diretora da escola, do Ministério Público, tão importante, como é que você vê esse avanço do Ministério Público? Então, lá na escola a gente trabalha com aquela long life learning, né, que você tem que ter uma capacitação constante, porque os problemas sociais são complexos e constantes. Na acusação, essa construção do poder de investigação do Ministério Público, que foi tão criticado, ele tem que ser regrado, né? Ele não pode não ser regrado. Eu lembro quando o Dr. Marrei, lá atrás era o procurador-geral, e os GAECos, no caso lá de Santo André, do Sombra, que tinham dos inquéritos civis para investigar a morte lá do prefeito, do Celso Daniel, teve um regramento, quer dizer, você não pode não apresentar para a defesa as provas que você está colhendo. Então, eu acho que, assim, é legítimo a gente poder investigar desde que você abra para a defesa as provas que você esteja produzindo. Você não pode não mostrar. Exatamente. Todo réu... Era uma das grandes aflições nossas no começo, depois daquela decisão do Supremo que conferiu a possibilidade do Ministério Público investigar, embora a Constituição seja taxativa. Mas esse é um outro debate, né? A gente foi contra na época, o OAB. Mas reconhecíamos também uma carência de algumas investigações. Eu mesma participei, à época, lá na Criminal, de uma investigação que ninguém faria porque era contra a classe especial de delegados, em construção e reforma de presídios. Era classe especial, nem o corregedor na época não era classe especial. Para ele era muito complicado investigar aquilo. Então, era necessário que a gente investigasse. Tá tudo certo hoje? Porque esse caso do Santo André eu não vou falar porque eu atuei, então não posso... Não, imagina, que isso, não peça desculpas. Eu só não vou comentar porque eu seria tendencioso. Tá certo. E como mediador, eu também tenho que ter essa independência. Os PICs, né, que são os processos investigatórios, lá atrás a gente reclamava muito disso, de acesso às provas, e você mesmo citou que acontecia algumas coisas erradas. Isso está tudo regulamentado hoje? Está direitinho? O advogado tem acesso? Como é que está isso? Então, isso está regulamentado tanto estadualmente, né, por resoluções do Ministério Público Estadual, mas mais do que isso, pelo CNMP. Né? Então, o advogado tem que ter acesso a isso. É conferido a ele o acesso. E se não tiver... a representação na corregedoria para se conferir isso, mas o acesso tem que ser dado. Está normalizado. E o ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, que é uma coisa que veio para inovar, e a gente tem que fazer esse debate com o Ministério Público. Já encontrei gente muito aberta para conversar e também encontrei uma certa reticência. Nos Estados Unidos, eu acabei de falar do plea bargain, você tem uma versatilidade maior. Né? Inclusive uma autonomia maior do Ministério Público de negociar. Porque hoje você tem que fazer na Bacia das Almas e se o juiz não aceitar, você já confessou, né, o seu cliente. Até tem nos filmes, você vê o promotor no elevador com o advogado, ofereço 10 anos, não, eu quero 3, tal. Como é que você vê essa questão do ANPP? A gente melhorou essa relação? Isso não está tão regulamentado, tá? Isso está regulamentado tanto pela corregedoria quanto pelo procurador-geral. Tem uma regulamentação de que tem que ser feito com o advogado, porque cada lugar estava fazendo uma forma. Então veio essa regulamentação há 2 anos. Continua se discutindo sobre isso, né? Mas que tem que ser feito com o advogado no âmbito do Ministério Público e não no judiciário como se fosse a Lei 9.099. Então, tem que ser intimado o advogado, intimado a defesa para que compareça. Se o investigado não tiver uma defesa, oficia-se a OAB para que seja dado uma defesa a ela. Isso tem que ser construído conjuntamente. Não dá para ser uma coisa que é só parte do Ministério Público e que eu dou um papel já pré-preenchido. Mas você não acha que tem que mudar um pouquinho, talvez, a legislação para
dar uma autonomia maior nesse acordo entre a acusação e a defesa? Então, isso tudo se discute, né? Nós tivemos um evento de dia inteiro para discutir isso, exatamente, para discutir isso. E se busca uma uniformização até no Ministério Público disso, para que se atue de uma forma coesa. E não é só a NPP, né? O NPC também, né? Sim. Então, a gente vem trabalhando nessa consensualidade, o Ministério Público. O NPC do cível, isso. Sim, do cível e também na questão da improbidade, né? Sim. Que lembra, não se admitia antigamente. Veio uma resolução do CNMP admitindo. Então, não podia fazer acordo porque tinha o dano ao patrimônio público e eu não poderia, o dano ao erário, etc. Hoje em dia já é reaceito, mas são construções, a gente está caminhando para isso. Então, a gente caminha tanto na capacitação, também a gente tem que capacitar em negociação. A gente não foi, nossa geração não foi treinada para isso na faculdade. Nenhum de nós passou por uma negociação, né? Os advogados até avançaram as muito matérias nisso. de direito romano. Então, a gente não aprendeu a negociar. Então, assim, a escola tem esse olhar, a gente tem trabalhado com isso para se formatar, possibilitar ao promotor que ele seja capaz de negociar também, né? Até em acordos de leniência, outros tipos de acordo na área de lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Inegociável é o break que a gente tem que fazer, um intervalo, e a gente já volta com a doutora Tatiana Bicudo aqui no Pontos e Vistas. Construir um novo e grande futuro. Essa é a missão da maior entidade assistencial de classe do Brasil, a CAASP. Assim como você, nós também sonhamos alto e estamos preparados para oferecer milhares de serviços e benefícios às cidades das mais de 250 subseções no estado de São Paulo, sempre presentes no interior, litoral e capital. Nós valorizamos a atitude, agir para aprimorar, modernizar. Olhar para o futuro, para a jovem advocacia e então caminharmos juntos. A Caixa inovou na forma como atende os advogados e advogadas. Com a CAASP Saúde, são diversas opções de planos de saúde com preços abaixo do mercado e diferenciais exclusivos. Além de laboratório de análises clínicas, também com exames a preços justos. Oferece atendimentos odontológicos com mais de 1.500 consultórios credenciados em todo o estado e também plano odontológico Uniodonto, com plano de urgência e emergência gratuitos para os advogados, com área de cobertura nacional. A CAASP conta ainda com estabelecimentos farmacêuticos e realiza campanha de saúde com benefícios exclusivos aos advogados e familiares. Além de diversas modalidades de seguro e muitos eventos e ofertas para lazer e entretenimento. Uma conquista inédita é o frete grátis definitivo em todos os produtos da livraria, somado aos diversos descontos promocionais. A CAASP ainda conta com ambientes virtuais com milhares de ofertas. E na sede, em São Paulo, estão postos de serviço e informações, além da primeira sala de aleitamento materno no Espaço Vida. A nossa CAASP agora também é itinerante e roda o estado com dezenas de serviços exclusivos para subseções, com livraria e perfumaria móvel, clube de serviços e ações na área da saúde e prática de esportes. Nós estamos esperando você para continuarmos construindo juntos essa grande história. Vem pra CAASP! Muito bem, voltamos a conversar com a doutora Tatiana Bicudo, que é diretora da Escola do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu estive, doutora, na escola, acho que em 2015, era o doutor Sarrubo, me recebeu muito bem, e eu fiquei impressionado assim, com a atenção dos promotores e das promotoras com relação ao tema que eu fui fazer. Eu fui falar sobre prerrogativas dos advogados. E a senhora é a segunda mulher a ocupar esse cargo de diretora e que mais tempo permaneceu
na função. Como é que é esse marco na sua carreira e o que a senhora tem implementado para poder, como a gente discutiu no bloco anterior, conciliar, criar uma conexão entre o que a sociedade espera, porque o Ministério Público é o defensor da sociedade, mas sem dar guarida a esse ímpeto de vingança, essa coisa de punir. Como é que a gente faz, hein? Como é que você faz? Né? Bom, primeiro, há grandes tempos que o Mário foi diretor, né? É uma escola muito viva. Ele esteve aqui com a gente conversando. Agora ele está no Ministério da Justiça. Sim, grande companheiro. Eu fui do conselho com o Mário, trabalhamos 2 anos juntos, foi muito gratificante. Ele é uma pessoa incrível mesmo. A escola é o lugar mais gostoso para se estar numa instituição, né? Por quê? Você dá capacitação permanente para os membros e servidores, para os estagiários. E você tem as portas abertas para a demanda de todos os promotores, de todos os servidores. Então, você constrói coisas bacanas, né? Veja, a gente construiu, na gestão ainda do Paulo Sérgio, e agora terminando na minha, um curso de educação antirracista. Um letramento, quer dizer, uma coisa muito necessária para o Brasil, né? E muito necessária para a nossa sociedade, que a gente pode dar essa capacitação em 4 módulos. E ela é aberta. Então, por exemplo, você tem uma questão de racismo num campo de futebol, você pode, num acordo de não persecução, se é que tem colegas que aplicam, tem colegas que acham que não pode aplicar, porque crime de racismo seria proibido. Mas suponhamos que você aceita a tese que possa publicar. Você dá um curso para que aquela pessoa entenda o que ela está praticando. O promotor, mas esse curso é aberto para os outros? É aberto para educadores, é aberto para tudo. Então a escola é um lugar que você pode fazer inúmeras coisas. Essa questão do racismo eu não me conformo, sobretudo nas partidas de futebol. Teve uma vez aqui em São Paulo, no Morumbi, que acho que era Sábato, que era o acusado argentino. Argentino porque ele era argentino, né? Ele chamou o jogador grafite do São Paulo, salvo engano, de macaco. E o delegado, no intervalo da partida, prendeu em flagrante. Aí todo mundo, imagina, tem que esperar o jogo acabar. Por que as pessoas acham que o jogo de futebol é um ambiente protegido, digamos assim? O espetáculo... Não, o crime é crime. Se o cidadão puxar uma arma e der um tiro, o jogo vai continuar? Claro que não, né? Mas essa questão do racismo, ele é tão estrutural na nossa sociedade que a gente precisa desse letramento. E aí esse curso aborda isso. Aborda isso. A gente tem visto muitas manifestações do Vini Júnior na Europa. Sim. Tem gente, tá querendo aparecer e tal. Mas, gente... Claro que não, né? Claro que não. E é assim, né? É interessante isso, porque quando eu trabalhei com o Mário Sarruba, eu fui a única mulher do conselho. Eu fui a única mulher eleita numa chapa de oposição aos colegas que entraram. Então, eu era composição com o Mário, mas a única mulher. E lá eu senti muito machismo, que também é muito estrutural. Machismo, né? Racismo... É muito estrutural. E os colegas nem percebem que eles têm essa atitude. Então, fala um pouco sobre isso, porque tem muita gente que fala assim, eu não sou machista. Então, começa na questão de que eu era secretária, então era a função mais importante depois do procurador-geral. Eu que pautava os assuntos. Eu que levava a tema. Mas eles me viam como uma secretária que secretariava o trabalho deles. E não era isso. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, numa primeira reunião, a segunda reunião, eles impugnaram a ata que eu fiz. E no nosso regimento diz que a ata tem que ser um extrato da reunião. Eles queriam que eu transcrevesse o que eles tinham falado. E eles tinham aquela fala... Uma fala... E eles que você fala quem? Os outros conselheiros. Outros promotores. Que eram oposição ao Dr. Sarruba. Então, eles tinham toda aquela fala de oposição que eles gostariam que eu transcrevesse. Eu disse, não vou transcrever. A senhora tem que fazer. Eu falei, não tenho que nada, eu tenho que cumprir o regimento. Se o senhor quiser, o senhor transcreve e me passa. Então, nesse nível, sabe? Então, você é interrompida, você é tida como uma voz menor. Nesses espaços, eles te tratam como eles não tratam outro colega homem. Legal eles assim. erguem a voz pra gente, não erguem com colega. E é assim, por exemplo, um deles questionou, houve uma permissão para a colega, que até depois saiu do Ministério Público, para ela concorrer a um cargo eletivo. Mas tanto ela quanto a um outro colega homem só colocaram a questão da mulher. Mas por que não do homem? Se a portaria saiu uma embaixo da outra.
tá certo? Então, tem todo esse olhar. Mas acho interessante você abrir assim, porque faz parte de, digamos, cortar na própria carne, porque é sua instituição, e admitir esse machismo e que aconteceu com você, né? Porque às vezes a própria mulher fala que não, eu não sofri, não. Eu desconfio um pouco quando fala, não, nunca passei por isso. Mas então, talvez porque ela esteja. Porque você só sente isso nos cargos de poder. Porque até então você é colega, você exerce a mesma função. Na medida que você vai escalando os cargos de poder, e aí você sente mais isso. A Carmen Lúcia, que é ministra do STF, fez uma intervenção uma vez. O Gilmar Mendes ficou super sem graça. Ela falou assim: olha, eu tenho uma estatística, eu sou a mais interrompida estatisticamente. Eu acho que aí não, me desculpa, pelo amor de Deus, eu não tive essa intenção, mas acontece. E outra coisa, você dá aquela ideia, e aí seu colega fala a mesma ideia na sequência, e eles dão crédito para o seu colega. Então é tão cultural que as pessoas nem se apercebem. É muito difícil mudar isso. Você citou no começo da entrevista, disse que sua mãe é tão brava quanto a minha. Minha mãe fala, eu lutei a vida inteira pela mulher. Zulaê Cobra, Sim. que fez a reforma do judiciário e tal, e ela fala, lutei a vida inteira pela mulher, a mulher continua apanhando e morrendo na mão do homem, né? Não é? E a gente tem legislações mais fortes, mais específicas, e ainda acontece muito. Acho que fruto desse ambiente cultural. E isso na escola... Você mencionou que participam servidores e porque o Ministério Público também tem as pessoas que trabalham, assistentes, servidores, e eles vão lá para ouvir essas interpretações, essas vivências de machismo, de racismo, para eles também terem essa consciência? Sim, a escola ela é aberta para os servidores, mas também é aberta ao público em geral, né? Então, por exemplo, todos esses temas tratados, a gente alcança muitos servidores, então todo mundo participa disso sim. E também o próprio Dr. Sarruba, ele criou as redes de enfrentamento. Então, a rede de enfrentamento ao racismo, a rede de enfrentamento à discriminação, e essas redes são atuantes e compostas por membros e servidores. E tem alguma coisa assim, não como punição, mas assim, alguém decide numa correição ou num processo administrativo, o promotor vai lá fazer um curso? Tem? Tem e aí ele fica de castigo lá? Não de castigo, mas nos acordos também tem os acordos de não persecução administrativos, sim, né? Sim. E nesses acordos eles imputam alguns cursos feitos pela escola, então, claro que é sigiloso, eles mandam um processo para a gente, e a gente tem que dar, e a gente tem que dar depois responder a frequência, se participou, se fez, etc. Você poderia pelo menos dizer quais são os casos mais comuns? Às vezes técnica de investigação, o colega não é muito bom na área de probidade, e a gente tem técnicas de investigação no patrimônio público. Então, ele é dado a ele fazer esse curso. Por quê? Porque na nossa promoção e remoção, mesmo por merecimento, não se exige que eu tenha uma capacidade naquele assunto. Por vezes, o colega ele não é tarimbado para aquilo, ele foi para essa promotoria. Tem uma deficiência e vai para a escola. E aí, o certo seria você ter que ter algum curso de capacitação para assumir, né? Mas também, se eu não tivesse nenhuma, eu não poderia assumir. Então, esse é um dilema que a gente sofre. Mas daí a escola tem todas as linhas de formação, né? As trilhas pedagógicas. Tem palestras também. Tem eventos também. Aberto ao público, algumas. Ao público. Não, todas. A maioria dos nossos eventos é aberto ao público. Por exemplo, agora, antes de eu sair, a gente abriu uma de saúde mental no trabalho. Então, ela estava até no YouTube. No começo de carreira, é obrigatório frequentar, é isso? Sim, a gente hoje é regulamentado pelo CNMP 300 horas de capacitação para o promotor que ingressa na carreira. Dessas 300 horas no Ministério Público de São Paulo, 100 são presenciais e 200 online. Então, eles ficam com a gente cerca de um mês. Nesse um mês, o que a gente tenta dar, né, de uma forma assim, é a prática, porque assim, eles já vêm tinindo na teoria. Sim, passaram no concurso, né? Sim, e aí a gente quer dar a prática, o que é ser promotor na prática, nas mais diversas áreas. Às vezes é um pouco curto, mas a gente chama os monitores que trabalham na área e os colegas depois têm um vínculo com esse promotor, então pode tirar dúvida. Por exemplo, a gente tem um núcleo de atendimento ao júri, porque o promotor entra com medo de fazer júri.
Então, depois, esses que são mais velhos de carreira... Os que entram sempre vão pro júri? Não, mas às vezes você tem a designação no júri. Então, você tem essa assistência. Não deveria, porque o júri exige um pouco mais de traquejo, né? Alguém vai ter que ir, você tem licenças, você tem férias, então alguém vai ter aparecer. Que ir. E todo advogado também uma vez começou e não sabia. Pois é. E a gente vai para o interior, que faz júri. Mas lembrando ou nos remetendo a essas questões todas inovatórias, assim, você não acha que o concurso público, eu não sei se houve, não sei se na escola é discutido isso, os métodos de contratação, que são as aferições dos concursos, não deveria ter um pouco mais já na própria aferição? Claro, você passou no concurso, tem muita gente vocacionada. Mas você acha que não está um pouco desatualizado em relação a buscar perfis psicológicos e estruturais humanos mais vocacionados? Tudo bem, pode tirar um 7,5, 8, não precisa tirar 10, mas que saiba lidar com gente, que tenha essa relação um pouco mais humana. Você não acha que poderia mudar isso? Então, é difícil porque nas provas de concurso são provas objetivas, né? Mas tem depois o oral. Então, eu fui banca, é difícil você avaliar. Alguma coisa você consegue avaliar, mas você não consegue avaliar tudo. Aí você vê no perfil do candidato, né? Que vem o histórico dele, onde ele atuou, o que ele já fez, e aí você tem alguma noção. Mas a gente tem métodos de recursos humanos hoje muito abrangentes, que dá para fazer até uma leitura e tal. Não podendo ser discriminatório, claro. Não podendo não, porque é crime. Mas assim, tentar dizer o seguinte, olha, esse candidato ele é muito preparado, ele sabe de cor e salteado o código, mas não tem condição de ser promotor. Então, mas a questão é isso, porque se você, às vezes, quando você vai nessa linha, eles falam que é uma questão subjetiva, que você estava ali. Aí ele vai na justiça. E aí ganha um mandado de segurança, entendeu? Que você sempre quer objetivar. E tem questões que não são, né? Mas aí, de repente, pode criar uma cultura nesse sentido. Nem o psicotécnico não barra. Não barra? Essa é uma revelação importante, tá vendo? Você que está nos assistindo, a gente sempre fala sobre essa questão do psicotécnico e a doutora Tatiana está dizendo que não barra. E muitos colegas... Mas se aparecer, desculpa. Uma disfunção, muitos colegas depois que entram vão olhar. Eu fui reprovado no psicotécnico, como assim? Muitos colegas excelentes. Mas então... aí entra essa questão do... É difícil, né? Você disse que o exemplo... Eu não quero te colocar numa saia justa, mas nós tivemos um procurador-geral da República que disse que pensou em matar o ministro. Lembra? Entrou armado. Pois é. Pô, eu acho que se ele tivesse que renovar o psicotécnico, ele disse que Deus segurou a mão dele e ele não puxou a arma. Gente, por mais que você tenha raiva, porque tá difícil lá também em Brasília, né? As brigas estão grandes, né? Tá difícil. Mas aí, imagine, quantos anos depois, né? Aí já não tem mais não tem uma renovação, né? Eu acho que assim, as nossas profissões são estressantes. Então a pessoa também precisa cuidar do físico e da mente, né? Então, assim, o que eu fazia? Eu sentia muito isso. Eu trabalhei 28 anos na Barra Funda. É um lugar que você sente a violência na pele ali. Você subir e fazer audiência toda semana, com as polícias passando armados, com aqueles presos. E as situações que são difícil. Estupros, etc. Quer dizer, você não pode aquilo naturalizar. Então, quando você sente que você está naturalizando, você tem que tirar férias. Então, a gente tem que ter essa percepção do quanto aquilo está me afetando mentalmente. Eu preciso cuidar do meu mental. E eu acho que é isso que essa pessoa não pegou, né? O problema é que a gente não pode ficar à mercê dessa decisão pessoal, né? Acho que a gente tem que criar alguns mecanismos para aferir isso. Eu falei de filmes, né? Como tem no filme que o cidadão chega para o policial e fala, você vai ter que sair um pouco, porque você passou por um... E a sociedade critica muito isso, né? Toda vez que um policial está envolvido numa ocorrência como a morte, ele é afastado e tal, como se matar fosse uma coisa normal. Ele tem que ser reavaliado por uma questão humana, assim, porque para ele não pode ser normal. Não pode naturalizar. Veja, o Covas, quando foi governador, Mário ele Covas. tirava, ele teve essa sensibilidade. Hoje, o índice de suicídio na polícia militar é altíssimo. As pessoas estão doentes. Agora pensa, uma pessoa doente... fazendo a segurança pública. É complicado, não é? Falando em polícia, o Ministério Público tem exercido a contento ou de maneira eficaz o controle da atividade policial, que é uma das obrigações? Então, essa é uma discussão que a gente tem feito internamente e tem uma resolução agora do CNMP recente falando sobre a letalidade policial e a obrigação do controle externo. Isso tem que ser discutido. A gente tem que pegar boas práticas.
aonde está funcionando, como está funcionando, né? É necessário que se faça. Câmeras e também o uso, né, da força, né? Não é só dá para ser contra a câmera. Né? Não dá para ser contra a câmera. Transparência. A gente estava conversando aqui antes do intervalo sobre, na época que a gente fazia audiência, lá aqui na Maria Paula, que era tudo estenotipia. Pois é. Hoje tudo é gravado, o ambiente é gravado. Então, se tiver um abuso do juiz ou uma colocação do advogado errada, no sentido formal, tá tudo gravado, né? Nesse aspecto é melhor. Agora, vai sair na internet, vai ter debate, toda hora tem um videozinho, né, de uma briga de um juiz, do advogado, do promotor, mas faz parte, né? Teve até um outro dia, não sei se você viu, o promotor na área federal que queria sentar do lado da juíza. Viu isso? Vi. Aí o promotor falou, não saio daqui. Aí a juíza ficou brava, falou, não, o senhor senta lá. Acho que era um júri, não sei. Tem de tudo, né? Tem de tudo, mas essa questão da câmera ela é necessária, não só para o próprio policial, bom policial, também para a produção de provas, porque às vezes o réu fala assim, não, essa droga não foi pega dessa forma, e você vai olhar na câmera e foi. Ou então, uma vez eu participei de um processo que, durante o interrogatório que a pessoa confessou na polícia, estava tudo gravado. E ele não tinha sido ser viciado nem nada. Entendi. Então, depois se vai no processo dizendo, não, eu não disse nada daquilo, tem a gravação. A transparência é maravilhosa. É um dos pilares democráticos da própria estrutura do Poder Judiciário. Né? Eu acho que nesse passo a gente caminha bem. Aqui a discussão em São Paulo hoje é um momento, porque você tinha uma câmera intermitente, ela era ligada o tempo todo, né? E hoje a discussão era se eu posso ligar ou não desligar, o cupom. Você tem que ligar no momento que tiver uma ocorrência. Acho que da ocorrência fica legal. Não sei se essa discussão envolveu realmente uma questão orçamentária, que a câmera fica o tempo todo ligada, é um pouco mais cara. Isso aí tem que ser... O Ministério Público precisa dar essas respostas para nós aí. Vamos cobrá-los. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido aqui sobre alguma outra questão? Tudo perguntado. Você é a entrevistada mais objetiva e rápida que a gente já teve aqui no Pontos e Vistas, viu? Isso eu espero que seja um elogio, claro né? Claro que é, porque a gente conseguiu abordar quase tudo. Claro, não dá para abordar tudo porque seria impossível. Então eu pediria que você deixasse, digamos, uma mensagem aí para os jovens promotores. Você já faz isso na escola, talvez para os advogados, vai. Eu penso... De um modo geral, para a coletividade, sobre o que é a carreira hoje, o que representa, que muita gente fala que não tem mais o mesmo glamour. Tá tudo muito mais desgastado, né? Não sem querer ser saudosista, porque no meu tempo era ótimo. Tem coisas boas e tem coisas ruins. O que eu penso é que, assim, para todas as carreiras, né? E desculpa, só complementando, e quais são as próximas metas da escola superior? Então, eu penso para todas as carreiras dessa capacitação continuada. É isso. Os problemas hoje são complexos, a gente não lida com eles somente assim com o direito. A gente tem que ter essa consciência e se capacitar constantemente. Ter a empatia, isso é necessário. Olhar no olho, né? As pessoas hoje querem ficar no mundo virtual. Quer dizer, a nossa função não é só virtual, né? Quantas vezes a gente não resolve um problema conversando? Quer dizer, eu preciso judicializar? Eu não posso ir para o consensual, né? Fazer um acordo, um bom acordo que seja bom para todo mundo, né? E quando eu digo isso, cada um vai ceder um pouco. Então a gente tem que partir para isso e também não tentar polarizar tudo. As pessoas estão muito polarizadas, né? A gente fala mais do que ouve, a gente mal ouve, a gente não presta atenção em nada. Então, se eu pudesse dar um conselho para a gente tentar se desestressar, vamos ouvir o outro, né? Ouvir mesmo. Vamos guardar nossos preconceitos para a gente, vamos tentar construir uma sociedade mais justa, né? Eu gostei. E até fiquei inspirado. Não é sobre o outro e, sobretudo, não é sobre governo. É sobre instituições. Sim. É sobre modelos de administração pública que nós somos, que são importantíssimos para a nossa vida. Então, não fale um assunto, fala, não, porque naquele governo, nós não estamos falando de governo. É isso. E nem de partido, porque as pessoas hoje estão bitoladas também. Sim, até as famílias, né? Com aquela loucura, né? O pessoal até pisa em ovos. Doutora Tatiana Bicudo, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. A OAB agradece a sua presença e sucesso na sua jornada, que é muito importante. O Ministério Público, a gente tem essa coisa do advogado, né? Mas o Ministério Público é muito importante. É uma das funções mais nobres
da história, né, de uma construção de uma democracia. Obrigado. CJ, só finalizando, essa coisa que a gente tem, promotor, advogado, não é isso, a gente ocupa papéis, gente. Se a gente entrar na teoria dos papéis, alguém vai ter que ter o papel da defesa, alguém da acusação, é isso. Analisa o outro como ocupando um papel, que fica tudo mais simples. Eu gosto dessa coisa da empatia, porque no passado eu falava assim, olha, a família forense, mas a gente não é convidado para o jantar de domingo. A gente tem que ter essa relação. Essa convivência. E o fato de você vir até aqui ao OAB, eu acho um gesto nesse sentido louvável e merece ser destacado. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por participar de mais um episódio do Pontos e Vistas, que é um podcast de iniciativa da OAB de São Paulo.